que você acha que acontece quando a pessoa morre? Morri, bum. Depende muito do grau de evolução de cada um. Esse é o grande mistério, né? Cara, não é. Que dá pra você visitar agora. Não precisa morrer pra isso. Deus, pra mim, é a vida na sua totalidade. Não é que exista um Deus superior. É que não há nada fora de Deus. É muito interessante pensar devagar e focar em menos pensamentos. Porque aí você tá mais presente, você gasta menos energia e ainda abre mais os teus canais criativos, que são intuitivos. O inconsciente, os sentimentos e as emoções é que tem poder. Não é o pensamento lógico. Aliens, extraterrestres. A ciência afirma que existir formas de vida em outros planetas é praticamente certo. Eu acredito. Você acredita? Olá, humano. Bem-vindo a mais um Nisológico, falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. E eu queria pedir pra você, como sempre, que faz isso agora. Eu sei que você vai esquecer. Eu esqueceria também. Se inscreve aqui no canal, se torne membro, ativa o sininho, curta, compartilhe e deixa aqui o seu comentário durante o nosso papo para a gente saber que caminho a gente toma aqui, né? E hoje, aqui no nosso Nisológico, a fera do dia, Marcelo Cotrim. Agradeço o convite, Nils. É um prazer te conhecer pessoalmente. É um prazer. Obrigado, prazer meu. Essa fase da tua história artística é muito bacana. E agradeço o espaço para poder transmitir aí uns bons insights para a galera que te acompanha. Ah, que legal. Obrigado por ter vindo. Agradeço. Cotrim, você como eu, você é um cara multifacetado, né? Diz pra gente aí tudo que você faz. Poxa, eu acho que eu sou bem autodidata, assim. Desde moleque eu fui sempre muito interessado em entender como funciona a mente humana, como funciona o aspecto espiritual, mas tentando compreender de maneira mais científica, se possível, né? Então eu, com 8, 10 anos de idade, Niso, eu estava indo nas bibliotecas pegar livros sobre parapsicologia, sobre o poder da mente. O que tinha, eu pegava lá. Não tinha nem dinheiro, mas ia nas bibliotecas e rapava tudo que tinha, ia ler. Então eu fui um garoto diferente nesse sentido. Sempre muito interessado em entender sobre evolução, sobre psicologia humana, como funciona a nossa personalidade, como eliminar, né, a dor emocional, o sofrimento que é tão presente e tão desnecessário, na verdade. Existem tantas ilusões no inconsciente coletivo. E eu meio que fui percorrendo uma trajetória adolescente. Com 17 anos eu já dava aulas sobre espiritualidade universalista, metafísica, incomum, né? Mas realmente bem comum. Bem comum. E meus pais não me influenciaram. Eu tive... Minha mãe se dizia católica não praticante, meu pai não tinha nenhuma definição a respeito disso, acreditava no invisível, numa força maior, mas muito vagamente. Mas eu trilhei essa trajetória aí, já são, só como professor nessa área, são 35 anos já. Nossa! mas suas especialidades, assim, você se formou em psicologia? Sim, eu fiz história e filosofia. Eu não busquei o caminho da psicologia na universidade porque eu nunca quis clinicar. Uhum. Meu objetivo sempre foi ensinar. Então, eu tenho cursos terapêuticos, eu tenho cursos sobre espiritualidade e sobre metafísica, que fala sobre a lei da atração, questões que envolvem leis da natureza, na verdade, que como podemos usar essas leis a favor da nossa saúde, felicidade, prosperidade. Então, como eu te falei, minha trajetória foi incomum. Hoje ainda é incomum esse perfil multifacetado que você mesmo coloca. Eu tenho, para você ter ideia, eu tenho acho que são mais de 50 cursos, mais de 60 workshops. Então abrange budismo, abrange hinduísmo, abrange psicologia, metafísica, área meditativa, muita coisa realmente eu fui agregando nessa minha trajetória. Tudo que levasse o ser humano a exercer o seu melhor potencial, a ser feliz, né, a prosperar. E uma coisa que é uma marca, acho que muito forte da minha visão, é até engraçado que o pessoal fala assim, Marcelo, você é um espiritualista cético. Porque eu sou o cara que questiona, que eu não gosto de mistificação barata. Eu gosto, a gente até conversou muito, eu e o Carlos da outra vez aqui, no podcast dele, exatamente sobre isso. Eu sou o cara que quero coerência nas coisas, né? Então eu me vejo hoje assim, como tenho um podcast, o Ecotrincast, né? A gente se adapta, como a gente estava conversando antes aqui do início do teu podcast, que a gente vai se adaptando aos novos tempos. Mas, no final das contas, eu continuo sendo um professor
ensinando, ajudando as pessoas a descobrirem seu próprio valor, o seu valor e o seu potencial. Eu acho que se eu não fosse artista, eu teria migrado para alguma coisa ligada à psicologia. A mente humana realmente é incrível, né? É incrível. É complexo, né? Puxa, é complexo, mas a gente consegue desvendar muita coisa. Eu vejo que a educação, Niso, ela está muito focada. Quando você pega uma criança e fala assim, o que você quer ser quando crescer? Já começou errado a pergunta, porque a criança já é. Ela é vida, ela é potencial, ela é, sabe, tem alma ali. Quando você fala o que ela quer ser quando crescer, você está induzindo a uma ideia de que ela vai ter que ter uma profissão para ser uma pessoa de valor. Uma profissão específica. E que só na vida adulta ela vai a fazer acontecer. Não, eu acho que falta uma educação que um dia eu espero que chegue a acontecer, né, uma mudança de mentalidade do inconsciente coletivo, em que as pessoas, sabe, a educação seja a favor do valor humano. E aí é como você disse, você tem inúmeros dons, você focou na área artística por um bom tempo, mas você é um psicólogo, você é um cara que reflete, você, no sentido, eu digo, espontâneo, né? Eu mesmo, eu sempre mesclei o meu trabalho com a arte, por exemplo, me aproximando um pouco. Eu já fiz trabalhos assim, palestras, eu chamava de palestra show, e fazia com dançarinos, com cantores, porque eu acho que a arte é uma forma de comunicação tão direta, né, com a alma, com o inconsciente. Então eu acho que explorar a vida toda, não importa... A arte salva, né? Salva, liberta, né? Claro que ela pode ser usada para tudo, né? É uma ferramenta para ser usada para o bem ou às vezes, infelizmente, às vezes até induzindo ideias, tudo depende. Como tudo, né? Como tudo, qualquer coisa, né? Mas eu eu amo assim juntar o meu trabalho com artistas. É uma coisa que eu acho admirável porque eu sei que favorece muito as pessoas se abrirem. E eu acho que essas coisas têm que ser desenvolvidas desde a criança. Toda criança deveria ser bem desenvolvida artisticamente e psicologicamente. E não só ser preparada para ser um bom operário num sistema... No segmento que for, né? No mercado de trabalho. Isso aí eu acho que vem da essência, né, cara? Isso aí vem e realmente deveria ser uma coisa mais, né? Mais estimulada, né? Mas também tem muita gente que precisa sobreviver, né, cara? Nós somos privilegiados, né? De poder até pensar assim, né? Ter essa abertura, claro, né? De pensar assim. É muito louco isso, cara. Eu acho que, claro, todo mundo tem que ter a sobrevivência como ponto de partida. Mas eu acho que tem essa massificação ainda muito forte no inconsciente, onde a pessoa ela quer encontrar uma utilidade no mundo e não é educada para encontrar o valor intrínseco, que é o valor de alma, que eu, como espiritualista, vejo que é uma coisa que trazemos até de outras vidas, né? É um processo de evolução multimilenar, na verdade, quando a gente olha no ângulo espiritual, né? Sim. Você tem alguma formação espiritual, algum segmento, assim, alguma que você... Não, eu vou... exatamente o que eu sempre busquei, Niso, foi um olhar da espiritualidade universalista. Eu chamo assim. Porque justamente eu percebi muito cedo que as religiões, de um modo geral, elas não são feitas para evolução. A religião ela é feita para controle de conduta moral. Então você frequenta uma religião se você gosta daquela moral. Eu não vejo a religião, e eu sempre busquei a evolução. E para mim a espiritualidade que leva à evolução, ela pede experiências profundas, transformadoras, íntimas. Ela não é simplesmente seguir um conjunto de rituais, né? Por exemplo. Sim. Então eu nunca segui nenhuma visão religiosa, não pertenço a nenhuma religião. E mesmo na área espiritual, eu sempre procurei questionar muito para ver se as linhas filosóficas ou espiritualistas não acabavam delimitando muito, fechando muito o caminho. Então eu nunca pertenci. Eu tive um período com 18, 17 anos, bem no começo da minha trajetória como professor, que eu conheci, não sei se você já ouviu falar, no Dr. Valdo Vieira. Ele foi parceiro do Chico Xavier por muitos anos, psicografou vários livros juntos, eles fizeram, e depois ele saiu do espiritismo e criou uma ciência chamada projeciologia, que estuda fenômenos de viagem astral, bioenergias, desenvolvimento paranormal. Foi a única... Fiquei 3 anos na equipe dele como professor, mas assim, dos 18 aos 21. Sim. E aí, de lá para cá, eu criei o meu espaço de maneira independente, porque eu queria
focar também no lado psicológico, que lá não era trabalhado. Eu queria focar em outras coisas que eu acreditava serem importantes para a evolução das pessoas, né? Aham. Foi a única, digamos, influência que eu tive por um período curto de tempo, foi desse pesquisador, que eu acho que fez um trabalho muito sério, já desencarnou. O que ele fundou depois? Ele saiu do espiritismo e foi... Ele fundou uma ciência brasileira que estuda fenômenos paranormais, e Sei, especialmente a viagem astral e as bioenergias, chama projeciologia. Uhum. Depois ele criou também a conscienciologia, o estudo da consciência. E na época, né, Niso, me parecia algo mais avançado, algo mais aberto. Mais contemporâneo, mais, né, mais... E mais desvinculado de obrigações religiosas. Sei. Que é uma coisa que eu sempre questionei. Porque a espiritualidade não tem nada a ver, na verdade, com religião, né? Não tem. Né? Apesar da religião usar esse termo, sim. espiritualidade, a espiritualidade livre e universalista, como eu coloco, ela envolve você desenvolver teus dons paranormais, mediúnicos, que todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz de abrir canais e perceber outras dimensões, e sempre com lucidez. Sim. Sempre de maneira consciente, sempre de maneira lúcida. Isso eu pego muito. É uma coisa que eu não acho interessante, uma espiritualidade desenvolvida tirando a lucidez da pessoa, sabe? Sei. Então eu foco muito nisso. Agora, não sei, me veio na cabeça agora, não sei nem se você vai saber me responder. Cientologia. Lembra aquela coisa que eu acho que o Tom Cruise faz parte, né? O que é isso exatamente? Você sabe? Então, eles têm métodos ali de poder Mas mental. tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Olha, toca em questões energéticas, toca em questões de poder da mente, para você criar a tua realidade. Só que eu acho que eles são muito radicais e... Tem uma coisa meio obscura ali, não tem? Eu tô sendo totalmente ignorante aqui. Não, realmente não faço... sim. Não, no sentido mais Sim. exato da palavra. Sim. Mas há uma coisa que me soa... Tem alguma coisa esquisita ali, uma energia... Tem, porque a gente observa de fora, eu nunca me aproximei desse movimento. Conheço por alto também. Mas a gente observa de fora pessoas... Como você citou o Tom Cruise, por exemplo, acho que o John Travolta também, ele pertenceu e acabou acarretando consequências meio de desestruturação familiar. Né? O Tom Cruise parece que não tem contato com a filha há muitos anos. E parece que tudo tem um pouco a ver com essa filosofia que, me parece, faz a pessoa se fechar num mundo muito egocêntrico. E você não pode sair, né? Se Existem você quiser sair, sim. tem não sei se são umas ameaças, umas coisas assim esquisitas, né? A gente não sabe tudo que envolve por trás. Mas meio hermético também, né? Exato. Tem uma coisa que é meio fechadona também. Exato. Né? Eu realmente não vejo como longe de uma espiritualidade positiva. Eu realmente vejo do modo que você também sente. Eu vejo que as pessoas que... Eu lembro que o John Travolta, se eu não me engano, se eu não estiver aqui falando errado, mas eu me lembro que o filho tinha um problema de saúde e pela cientologia ele não poderia utilizar certos remédios necessários. Sei. E ele começou a abrir mão de um tratamento médico. Isso foi realmente arriscado, foi perigoso. Então parece que tem uns radicalismos ali que beira uma seita. Sei. E quando chega nesse ponto, eu acho que... Tudo que é muito radical não é bom, né? Com certeza não, né, Niso? Mas é que algumas pessoas se adaptam, seja na religião, seja numa filosofia radical, porque querem uma voz de autoridade de comando que venha de fora. O ser humano, ele tem isso. Eu acho que assim, o grande esforço que eu tenho no meu trabalho é fazer as pessoas entenderem que elas têm que ter autoliderança. Então, eu acho que se eu estou ajudando alguém como espiritualista, como terapeuta também, na evolução das pessoas, eu tenho que fazer com que elas tenham ferramentas de autonomia. Então, eu sempre falo, eu não sou guru de ninguém, eu não vou dizer nada da sua vida. O meu objetivo é te ajudar a encontrar um caminho de autodescoberta. E isso, por isso que eu falo, eu sou um espiritualista que acaba batendo de frente com muitas outras versões da espiritualidade, onde eu vejo que se cria uma relação de dependência entre um sacerdote e alguém que... Eu acho isso delicado. Eu acho bastante isso é delicado. bem complicado. Né? Porque é um risco de você, né, a pessoa entregar a vida dela ali nas mãos de alguém que não tenha ética para poder realmente ensinar, ensinar a pescar e não dar o peixe só, né? E gerar uma dependência direta, né?
E a dita espiritualidade branca? Existe isso? Como é que você... Existe a chamada... Vê se é isso que você está perguntando. Porque existe uma versão... Existe a espiritualidade da luz, digamos, e existe muita espiritualidade das trevas. É nesse sentido que você fala? Talvez sim. Porque existe isso e existe uma linha específica chamada Grande Fraternidade Branca, que isso é específico da teosofia, né? Que é uma linha de estudo do ocultismo, a chamada teosofia. Mas quando a gente fala assim do lado luz e o lado trevas, existe, porque espiritualidade envolve também manipulação de energia. E a gente manipula energia, qualquer ser humano, sabendo ou não disso. Eu acho que a física quântica ela vem trazendo esse referencial científico. Não digo que ela comprova a espiritualidade. A física quântica não comprova a espiritualidade. Mas quando a gente faz uma analogia, a física quântica dá indícios cada vez maiores de que o caminho da espiritualidade sempre teve certo. E uma das coisas, um conceito primário assim da física quântica, é mostrar pela teoria das cordas, por exemplo, que lá no final das contas, tudo o que existe no universo é só energia. Como é que é a teoria das cordas? A teoria das cordas é uma teoria da ciência, é científico, né? Não é espiritual, é científico. E mostra... Eu lembro quando eu era moleque, na escola, eu aprendi, imagina, 40 anos atrás, né? Eu fui aprender, ou mais até, que o átomo era a menor partícula que existia. Hoje a ciência ela já quebrou o átomo em partículas cada vez menores até chegar num filamento energético, que é como se fosse uma pequena corda. Sei. Então a teoria das cordas, basicamente, Niso, fala que tudo é energético. E tem um experimento da física quântica que ele é muitíssimo interessante para nós na espiritualidade. E ele se tornou muito conhecido, talvez você já tenha ouvido falar na Fenda, o exemplo, ou não? Não, nunca ouvi falar. Que é o seguinte, eles fizeram um experimento laboratorial da física quântica e eles conseguiram observar que uma partícula de um elétron ele mudava de forma. Vou falar de um jeito simples, eu também não sou físico, eu vou simplificar. Mas num dado momento, o filamento energético, quando ele era observado por um microscópio, um supermicroscópio, ele mudava de forma. E isso chocou a ciência há décadas atrás, não tem nem tanto tempo assim, porque o que eles deduziram disso? Que a observação interfere na energia. Isso está provado cientificamente. Ou seja, aquilo que é só uma energia vira partícula. Isso quer dizer, o termo que eles usam na ciência é colapso. Então, é uma energia, um filamento energético, quando é observado, ele muda de forma e vira uma partícula. O que isso só quer dizer? Só pelo fato de ser observado? Só de ser observado. Quer dizer, ele sabe que está sendo visto. Exato. Como se a gente estivesse fazendo um comportamento, uma dança, uma coisa. Opa, quando você vê que alguém está te vendo, você... Opa, peraí. Exato. Né? A grosso modo... Exatamente isso. E se a gente para ver do ponto de vista científico, isso é muito incrível. É inacreditável. É inacreditável. E dá comprovação para o que a gente já sabe, por exemplo, sobre metafísica, lei da atração. Porque o que você observa mentalmente, agora fazendo paralelo, o que eu observo na minha contemplação, na minha visualização criativa, eu movimento energia sim. E a física quântica comprova isso. Então, a gente começa a ter uma clareza cada vez maior. Por que eu falei isso? Eu fui fazer uma volta para responder você sobre o lado luz e o lado trevas. Tá? O que eu queria dizer é que a intenção manipula energia para o bem ou para o mal, digamos. A intenção nossa... E principalmente, eu vou até ser mais específico, o inconsciente, os sentimentos e as emoções é que tem poder, não é o pensamento lógico. O pensamento lógico ele é frágil, mas a emoção que vem do inconsciente, que a psicologia chama de libido, né? Freud chama de libido, é energia que vai além do teu corpo, ela movimenta forças ao redor. Por isso que você pode produzir, sim, pela intenção, se você deseja o bem para alguém, você joga uma energia positiva, você abençoa. E quando você deseja o mal, de fato você joga uma energia contrária que pode até fazer uma pessoa passar mal. Ela pega uma carga energética e isso, observando essas teorias científicas que eu estou colocando, a gente vê que cada vez mais a ciência e a espiritualidade vão se encontrando. Você vê que na psicanálise, o inconsciente, né? Como se trabalha, né? O inconsciente.
né? Que é o que, na verdade, a gente não controla. E tanto que os sonhos, né? Na psicanálise, os sonhos são muito Importantes, né? importantes, porque que é o momento que você está 100% livre de censura, né? Da lógica. Os pensamentos vêm ali puros, né? O sonho, ele ele tem uma função de ser um tipo de uma válvula de escape para a pressão interna psíquica. Então, o sonho, ele... você sabe que todo mundo sonha todas as noites. Mas a gente não lembra, né? Não lembra. Às vezes a gente não lembra. Mas dá para exercitar a lembrança. Tem técnica simples. Se você simplesmente, Niso, faz isso para você ver. Pegar um caderno, uma caneta e de manhã, a hora que você acordar, nem levanta, anota ou grava no celular e depois transcreve o que você lembra, você começa a lembrar um sonho, 2, 5, 10, você começa a resgatar a memória. E aí tem uma coisa interessante na espiritualidade, porque existe sonho, que é psicológico, que é uma catarse de emoções trancadas. Então, o que é o sonho? Ele é uma válvula de escape. Se você não sonhasse, você ficaria doente muito facilmente. Qualquer pessoa. Então, o sonhar, ele é saudável. É como se fosse a válvula da panela de pressão. Sim. Ajuda a escapar aquela tensão do inconsciente. São desejos reprimidos, ou são raiva, medo, emoções muito fortes trancadas. Só que entre os sonhos, tem um fenômeno real, que é a viagem astral. Aí é espiritualidade, porque no meio dos sonhos que são simbólicos, tem uma fase da noite que você sai do corpo em viagem astral e visita outras dimensões. E encontra pessoas ali que estão desencarnadas, especialmente mentores teus, entende? Que é o ideal. Porque também tem o lado negativo do mundo astral e uma pessoa, por exemplo, quando tem uma noite repleta de pesadelos... É isso que eu ia te falar. Pesadelo, talvez você esteja indo por um outro caminho, né? Perfeito. Perfeito. Né? O pesadelo, principalmente quando ele é muito realista, muito impactante, às vezes você acorda até suando, passando mal, pode desconfiar que não é sonho ruim, é viagem astral obsessiva. Sei. São viagens astrais em lugares do astral inferior que chamamos de umbral, né? Umbral, que é aquelas regiões do astral inferior. Então, realmente, os pesadelos muito frequentes e que trazem para você um mal-estar no dia seguinte, uma negatividade, desconfia porque você está em contato com a gente chama de egrégora, né? Não sei se você conhece o conceito. Não conheço. Egrégora é uma palavra que soma a união de energias que envolve um grupo de pessoas. Por exemplo, vocês têm uma egrégora nesse estúdio, que é focada no propósito de vocês, passar conhecimento. Tem lugares que você chega e você sente, né? Aquele determinado grupo ali, você sente uma energia pode ser esquisita, né? Ruim, exatamente, e pode ser boa também. Sim, quer dizer, a egrégora não é um conceito só negativo, né? Mas fala sobre essa soma de forças. E quando você vai para o umbral, aí você está numa egrégora pesadíssima. Ali é muito negativo. Então, realmente, o modo até que eu direciono meus alunos, o pessoal que acompanha meu trabalho, é fazer meditações à noite antes de dormir para você direcionar suas experiências. Aí você dorme bem, você tem contato com energias positivas, né? Teu dia seguinte já é muito mais tranquilo, porque senão você vai arrastando essa carga, né? Sim. E a gente vai absorvendo isso, né, durante o dia. Depende como é seu dia, de onde você vai, o que você está fazendo, né? Mas nós somos esponjas, né? Esponjas, total, né? total. E a gente vai... E como é que seria? Você falou, à noite seria o quê? Uma meditação? Seria uma... São meditações. Eu tenho muitas até gravadas, tal. Depois eu vou te passar para você experimentar uma. E você vai ver energeticamente o efeito. São meditações guiadas e isso ajuda a pessoa, por visualização criativa. Tem um conceito nesse campo das energias e da espiritualidade que a gente diz assim que energia não tem distância. Por quê? Porque tem um mecanismo que pela visualização eu entro em rapport. Rapport é um termo usado no corporativo, né? No corporativo, mas o rapport também é usado na espiritualidade. Na espiritualidade, rapport significa sintonia energética à distância. Então, por exemplo, se eu lembro de alguém, eu sinto a energia da pessoa. Se eu entrar numa conexão mais emotiva, mais emocional, tanto boa quanto ruim. Então, o rapport acontece 24 horas. Por isso que, para você ter maior controle sobre as energias que você pega ou não,
Você tem que ter um domínio maior sobre suas emoções e a sua atenção, porque a sua atenção determina seu rapport, entende? Entendi. E essas meditações, que eu aconselho geralmente que as pessoas façam à noite, né? Elas vão direcionando o rapport para fontes de energia positiva na natureza e no plano astral superior. Então você tem, pelas visualizações criativas ali, e você sente energia. Chega uma hora que você começa a sentir, por exemplo, eu estimulo muitos meus alunos a terem um contato maior com seus mentores espirituais. Porque você começa a sentir a presença dele. Qualquer pessoa consegue. E tem uma hora que você começa a sentir e com clareza. Por exemplo, certamente você se inspira muito com os teus mentores e não sei se você percebe ou não, mas assim, no momento que você está inspirado, focado na tua arte ou no teu trabalho, certamente o teu mentor chega perto e te ajuda. Só que o que é bacana nas meditações é que você vai avançando no grau de percepção. Então chega uma hora que você sente a presença como uma vibração perto do corpo, clara, você pode começar a escutar ou até telepaticamente pegar as ideias com muita clareza. Você vai desenvolvendo canais paranormais mesmo. Isso aumenta o que eu chamo de amparo espiritual, entendeu? E você acha que isso é trabalhado? A pessoa pode desenvolver isso? Você acha que ou é uma coisa totalmente instintiva, assim, uma coisa? Com certeza é trabalhado. Tanto que o meu foco sempre foi ensinar as pessoas a trabalharem isso. Eu acho que tem uma visão antiga de que a mediunidade, a paranormalidade são dons de poucas pessoas. Não. Todo mundo, sem exceção. Todo mundo, sem exceção. O que muda um pouco, Niso, é o perfil de cada um. Por exemplo, o que determina as faculdades ou dons que você tem é tua personalidade. Então você não vai ter exatamente igual o que eu tenho, ou o Carlos, ou qualquer outra pessoa. A gente vai ter características próprias. Mas só para você ter uma ideia, existem aproximadamente 160 fenômenos mediúnicos e paranormais. Então, certamente você tem 30 desses, só que você precisa reconhecê-los para poder perceber com maior clareza. Um exemplo é que a nossa mente racional, ela fica muito, ainda mais nos tempos de hoje, com muita informação, é muito veloz. E aí, quando você recebe uma intuição, por exemplo, do teu mentor, ela passa quase desapercebida, porque ela fica mesclada com inúmeros pensamentos próprios. Uhum. E o que as pessoas têm que aprender é acalmar a mente. Tem uma coisa muito interessante, inclusive para eliminar até o próprio estresse. As pessoas acham hoje que para serem super produtivas, elas têm que pensar rápido e pensar muito. Isso é extremamente desgastante. Então, tem uma coisa que, até como terapeuta, eu falo sempre, é muito interessante pensar devagar e focar em menos pensamentos. Porque aí você está mais presente, você gasta menos energia, você tem menos estresse emocional e ainda abre mais os teus canais criativos, que são intuitivos, que te colocam em contato, por exemplo, com o teu mentor. Então é uma disciplina, né? Que as pessoas precisam sair um pouco do externo, está todo mundo muito no externo, com muito estímulo, e focar um pouco mais no interno, né? Porque você não vai encontrar espiritualidade fora, é dentro. Sim. Força do pensamento, você acha que... Eu acho que é uma coisa muito, muito presente, né? Muito... Como muda a gente, né? Como pro bem e pro mal, né? É forte, né? É forte, mas vou até colocar um ponto. É como eu falei, o pensamento ele tem uma força, mas o sentimento é muito maior. Você sabe que tem fizeram também uma observação científica de que o eletromagnetismo do coração é 5.000 vezes maior do que o do cérebro. Então isso mostra como que a energia que a gente irradia aqui do peito... É muito mais sentimento do que racional, né? Muito mais sentimento. Então a força do teu pensamento, o que o pensamento é interessante? O pensamento te dá o poder de escolher e direcionar a tua atenção. Então o pensamento, ele te dá, você traça o caminho, mas é o sentimento que determina, por exemplo, Niso, se você vai ter sorte ou azar, se você vai atrair pessoas legais ou não na tua vida. Essas coisas que você não tem controle. O que você não tem controle, você não tem controle direto, mas você tem como ter um domínio maior quando você domina suas emoções, porque elas são o imã, ou seja, o magnetismo teu, a partir do sentimento, determina o tipo de situação
que acontece, que eu poderia chamar no campo espiritual de situação kármica. Não no sentido pejorativo, tá? Karma como... Tudo é karma, tanto positivo quanto negativo. Tudo que acontece são tendências de acontecimentos. Quando a gente fala em karma, sempre vem uma imagem negativa, né? Não, mas não é. Então o karma que eu falo, eu até coloco o karma como sinônimo de lei da atração. Sei. Porque, na verdade, as pessoas, quando falam do karma como negativo, estão trazendo uma conotação muito oriental, e até o próprio espiritismo, ele levou muito para esse lado, do negativo. E não é. O karma é simplesmente a tendência de acontecimentos que você cria por todo um conjunto de vibrações que você emanou. Você emitiu por anos, a vida toda. Então você cria uma tendência. Por exemplo, se você tem facilidade para ganhar dinheiro, você tem um karma positivo para o dinheiro. Essa ressignificação é importante. Você pode ter karmas positivos ou karmas negativos, que estão basicamente ligados às coisas que você tem facilidade ou dificuldade. As coisas que fluem bem para você ou fluem mal para você. Então, karma, essa ideia, essa conotação do karma, eu não concordo muito com essa visão espírita de colocar, às vezes, o karma como uma obrigação de ter que pagar alguma coisa, como uma obrigação de ter que sofrer alguma coisa. Eu vejo o karma como uma coisa que você muda a cada segundo da tua existência. Nesse exato instante, você está construindo karmas positivos, entende? Então, eu vejo um pouquinho diferente. Eu acho que é bem a visão do karma como algo negativo, que geraria a necessidade de um sofrimento na vida. Sabe, quando justifica e fala, a pessoa tem que passar por isso, tem que passar por essa doença, tem que passar... Essa visão, eu acho que ela é muito religiosa. É meio que uma tradução do catolicismo, quando o catolicismo diz, olha, Deus quer assim, você carrega a cruz que Deus coloca. Eu não vejo assim, porque eu vejo Deus como tudo, todos. Eu não vejo Deus como um ser superior, muito menos colocando para você uma carga de dor. Eu acho que você atrai isso. E o que você atrai é o teu karma. Sim. Eu ia te perguntar, Deus, né? Por exemplo, a gente pensa em Deus, aí você imagina assim um velho de barba, né? De túnica branca, segurando um cajado e tal. E na sua cabeça, o que é Deus para você? Deus, para mim, é a vida na sua totalidade. Então, por exemplo, eu gosto muito de reproduzir um conceito, uma frase do hinduísmo, que diz assim, não é que exista um Deus superior, é que não há nada fora de Deus. Então, se prestar atenção nessa frase, ela mostra o quê? Que tudo que existe no universo é Deus. Óbvio, porque Deus é o Big Bang. Deus é o princípio de tudo, e tudo que existe no universo é divino. Então você é Deus, eu sou a natureza, o cosmos. A minha visão é muito próxima do budismo e também do xamanismo nesse aspecto, porque ambos, tanto o budismo quanto o xamanismo, entendem Deus como a vida. E eu acho mais coerente, porque o que existe de fascinante para a gente dizer é Deus? A natureza. De fato, as religiões elas trouxeram deuses mitológicos que foram fabricados pela mente humana. O ser humano ele precisa, como você falou, precisa de um líder, né? Ele precisa de uma, né? Isso é uma coisa humana, né? Você sabe que o Freud, né, o psicólogo, psicanalista, Sim. Ele fez um estudo fantástico mostrando como que a humanidade criou Deus como um reflexo de uma figura paterna severa. Então, na verdade, é um complexo paterno, ele explica. É muito interessante, porque a gente começa a entender esse Deus que, das religiões, né? Você pega lá, por exemplo, o Velho Testamento. Deus abençoa quando os filhos obedecem, mas quando os filhos desobedecem, ele pune. Aí vai fogo, vai água, vai dilúvio, até mata um monte de gente. Não tem lógica, né? Eu lembro de uma matéria que eu vi na Super Interessante há uns anos atrás, e a matéria fez um estudo da personalidade do Deus do Velho Testamento. Psicólogos, psicanalistas fizeram esse estudo e concluíram que aquele perfil é psicopata. Você entendeu o que é? Faz sentido. Faz sentido, porque né? O cara que ele abençoa quando há obediência, mas ele mata... Não, e a obediência dentro daquilo que ele prega, né? Exato. Porque o que é, na verdade, o certo e o errado? Exato. Não é verdade? Exato. E aí... É muito relativo, né?
Exato, né? E eu acho que o grande aspecto que é importante na evolução é o livre-arbítrio. Você é Deus, só que eu, qualquer pessoa, a gente está manifestando o divino. O que acontece na evolução é que a gente está vivendo uma fase do ego, que o ego, digamos que ele é um filtro. A gente está expandindo a consciência de Deus em nós, mas ainda estamos numa fase de muitas ilusões. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente adoece, por isso que a gente não vive ainda a plenitude de Deus, que somos, em essência, mas que na prática do cotidiano das nossas vidas, no atual estágio da evolução humana, se confunde. Porque o ser humano ainda não conhece toda a sua espiritualidade, todo o seu poder, né? Posso até dizer que basicamente minha missão, né, que eu levo meu trabalho com muito sentido de missão, é ajudar as pessoas a perceberem a infinitude de liberdade, de poder, de potencial que tem. Quando a maioria das pessoas vive debaixo de um cabresto de condicionamentos religiosos ou materialistas, científicos, e não para olhar de modo maior, principalmente olhar para dentro, né? Eu acho que Deus é uma energia, cara. Eu acho que tem muita gente que fala assim, o universo. Talvez seja isso, né? Gente que não acredita em Deus fala o universo está nos mostrando isso, né? Eu acho que é uma energia que criou isso tudo, que criou a mim, a você, essa madeira aqui, o mineral que faz isso, as nuvens, a água, os bichos. Agora tem muita gente também que fala que tudo é ciência, né? Que tudo isso não tem nada disso, que tudo tem átomo, que tudo... Acho que também os dois vão, né? Mas é aquilo que a gente estava conversando nisso. Acho que o caminho lá na frente está aproximando. Por exemplo, na própria ciência, existem dois tipos de física, né? Existe a física clássica, que é newtoniana, cartesiana, newtoniana, e existe a física quântica. E a própria ciência não sabe como conciliar essas duas coisas. Porque isso que eu dei de exemplo, da influência da observação na energia, tal, isso a física clássica nunca viu. Então a física dos planetas, dos astros, dos grandes corpos, não bate com a física quântica. Aí os cientistas querem criar o que eles chamam de a teoria de tudo, que liga as duas físicas. Então nem a ciência sabe tudo, é óbvio. E a própria ciência conflitua. Porque o que as pessoas têm que entender, eu acho, é que a ciência parte de algum pesquisador, para qualquer teoria, tem que ter primeiro uma intuição para poder falar, eu vou pesquisar isso aqui, vou ver se dá certo. E possivelmente a pesquisa dele vá por vários caminhos errados até dar certo. Então, na verdade... Ou não dá, né? Oi? Ou não chega em lugar nenhum, Ou não chega em lugar nenhum, exato. Né? Exato. Então, assim, querer colocar tudo de modo cético, hoje em dia fica até frágil esse tipo de argumento. É igual falar, por exemplo, sobre aliens, extraterrestres, por exemplo. Vou dar um exemplo. A ciência afirma, por estatística, que existe um número tão gigantesco de planetas que deve possuir vida como a Terra, que existir formas de vida em outros planetas é praticamente certo. Eu acredito. Você acredita? Sim, Não é possível que seja só isso aqui. Não. Mas porque o universo, cara, como você falou, acho que a maioria dos planetas a gente não sabe que existe, cara, né? Nossa, é gigantesco. É uma coisa infinita, né? É infinita, é inimaginável, né? É. Então, assim, é arrogante falar que... E a religião plantou muito essa ideia, né? Que Deus criou esse planeta e só a humanidade. E é um egocentrismo. Não pode ser. Não existe isso. É muita pretensão achar que sim. é só isso aqui. Agora, independentemente da parte espiritual, porque a gente tem, no campo espiritual, a gente vê seres que são de outras linhagens de fora da Terra. Mas mesmo não entrando nesse campo espiritual, falando cientificamente, a ciência não nega. O que a ciência tem dificuldade de entender, Niso, é como, vamos supor que exista uma vida inteligente em outro planeta. Eles têm dificuldade de entender como que eles chegam aqui pela distância. O que eles não entendem, eles falam, olha, não dá. A ciência não vê ainda como. Começa já a entender a mudança de dimensão. A física quântica mostra a existência de várias dimensões. Está quebrando um monte de paradigma cartesiano, sabe? Aqueles paradigmas materialistas, céticos da física clássica estão caindo por terra com a física quântica. E aí que eu falo, a espiritualidade vem tendo na física quântica um suporte de argumentação muito interessante. O Caio Fábio esteve aqui.
que é pastor e... Sim. Não conheço pessoalmente. Psicanalista, mas, uma figura, né? Sim. Ele estava falando de Jesus e tal, e eu fiquei muito interessado. Eu não sou cristão, realmente. E aí teve um dia que eu botei lá no... Não sei se foi no TikTok, que eu falei assim, nossa, eu não sou cristão, mas eu queria conhecer Jesus. Ele parecia ser um cara tão legal, assim. Eu queria ser amigo dele. Uhum. Aí começa, não, porque você, para ser amigo dele, você tem que se converter. Não, por quê? Não. Né? Não mesmo. Ainda né? mais porque Jesus não criou religião nenhuma, né? Exato. Depois é que fizeram o cristianismo, né? Então tem um respeito profundo por Jesus. Ele devia ser um cara muito legal. Com certeza. Ele devia ser um cara sempre com as minorias, assim, não julgava, né? Depois é que... Você sabe que eu tenho um trabalho meu, uma parte do meu trabalho é pesquisa. Desde criança eu faço pesquisa, cara, sobre quem foi Jesus Cristo de verdade. É isso que eu ia te perguntar. O que você acha de Jesus? Cara, posso falar o que você quiser. Eu tenho um trabalho riquíssimo sobre isso. É uma frente importante. Tem um curso inteiro. Aliás, te convido, se você quiser ser meu convidado nesse curso quando tiver a próxima turma. Será um prazer. É um curso que chama-se A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. E o que acontece? Jesus, ele era um essênio. O essênio era uma seita, digamos assim. Eram judeus, mas judeus que tinham uma visão de ocultismo. Porque os judeus, antes, indo lá para o período do Egito Antigo, dos hebreus, uma parte dos judeus ali se envolveu muito naquela época com o ocultismo do Egito Antigo, que é de onde vem o hermetismo, as leis ocultas e tudo mais, vem do Egito. Quando os judeus saíram de lá, do Egito, esses judeus que tinham conhecimento sobre reencarnação, domínio de energia e além do judaísmo, eles viveram separados, eram chamados essênios. Jesus, Maria, mãe de Jesus, e o próprio Jesus nasceram entre os essênios. Então, na verdade, Jesus ele veio com um grau evolutivo muito alto. Eu vejo Jesus como uma pessoa como você ou como eu, só que um irmão muito mais velho, com uma evolução muito grande, um cara muito perfeito. Mas ele reencarnou muitas vezes. O que não dá para... Não tem sentido, ao meu ver, é a visão católica de colocá-lo como um filho único de Deus. Eu não vejo isso. Eu vejo Jesus Cristo como... uso um termo do ocultismo chamado avatar. Ou seja, ele é um enviado para alavancar a evolução humana. Então, conhecer o que ele ensinou de parábolas, dos sermões, no olhar do ocultismo, no olhar essênio, Niso, é fascinante, cara. Porque você encontra ali, eu falo que é um manual de autossalvação. Porque é onde você vai encontrar o jeito de viver para você expandir tua consciência. Como Buda ensinou de um outro jeito. E Jesus ensinou de um outro jeito. E Krishna de um outro jeito. Os caras que eu acho que são avatares, entende? Que chegaram aqui para ajudar os irmãos mais novos aqui para acelerar o processo evolutivo. Então, Jesus Cristo, o próprio cristianismo, tá? Que você colocou agora, ele existia entre os essênios, mas era uma filosofia para que você despertasse o teu Deus interno, que é chamado de Cristo interno. Então, na verdade, o cristianismo essênio, ele já existia antes de Jesus. Só que Jesus, ele coordena aquelas informações e ele populariza, e ele organiza. Então, o cristianismo do primeiro tempo, os primeiros 300 anos, ele é um cristianismo gnóstico, com conhecimentos ocultos. Como eu disse, cita a reencarnação, fazem viagens astrais. Tem textos apócrifos, que são textos... apócrifo é o texto que a igreja censurou, e não foi para a Bíblia que é conhecida, mas que foram redescobertos cópias pela arqueologia de 80 anos para cá. Então, que não é nada, né? Oi? 80 anos para cá? Não... Nada. Ontem, né? Exato. Mas o que é muito interessante é que são textos que não foram manipulados. Entendi. Exatamente. Então isso permitiu... É puro, né? Puro. Porque a igreja, cara, a gente sabe, a igreja queimou documento, ou então trancou lá nos porões do Vaticano, né, as 7 chaves. Então, na verdade, tem muita tradução ali que é totalmente manipulada na Bíblia convencional da religião católica. E esses textos apócrifos, para você ter uma ideia, só como um exemplo, tem um evangelho chamado Evangelho de Judas, entre outros. O Judas era um cara extremamente inteligente.
Você fala os Judas Iscariotes? Não são Judas, né? Não, Tadeu, os né? Iscariotes. Sim, E ele era um maior amigo de Jesus. Ele não traiu Jesus, como se coloca. Ele, na verdade, tinha um olhar, ele queria que Jesus fosse conhecido por todos e aceito. Ele pode ter cometido alguns erros no sentido de tentar criar ele criou momentos de encontro dos sacerdotes do judaísmo com Jesus para tentar ver se eles aceitavam Jesus. E aquilo não foi positivo. Mas ele não traiu. Pelo contrário, ele era um cara extremamente próximo de Jesus, porque era o cara mais intelectualizado do grupo de apóstolos. E tem um evangelho que foi encontrado nesses evangelhos apócrifos, chamado Evangelho de Judas, que ele fala, a conversa de Jesus com Judas falando como é o plano astral, como são outras dimensões. Olha isso. Quer dizer, isso tudo foi omitido, porque a igreja não quis propagar, entre outras coisas, a reencarnação. Por quê? Porque a reencarnação traz autonomia e autorresponsabilidade. Se você reencarna e você é Deus, expandir a sua consciência divina é uma responsabilidade sua. Ninguém vai te salvar. Então, quebra a estrutura principal, a ideia principal da religião, que é colocar um salvador vindo de fora para dizer que você tem que ser obediente a esse sistema aqui, entendeu? E a igreja se põe como intermediária. Então, na verdade, eu tenho uma admiração gigantesca por Jesus Cristo, mas eu vejo ele como um professor na evolução. Não vejo ele como salvador de forma nenhuma. Ele foi um grande filósofo, né? Com certeza. Né? O ser humano tem essa coisa. Você vê na política é a mesma coisa. A gente sempre quer uma figura, um salvador que vem para resolver tudo. Exato. Né? Projeta-se a responsabilidade. Sempre assim, né? Sempre assim. É uma figura que a gente endeusa para vir resolver todos os nossos problemas. Exato. Que é o fato de que a humanidade, analisando aquela questão que eu falei do nível de evolução médio da humanidade, é ainda muito infantil. Então todos precisam ainda daquilo que o Freud falou, de uma essa coisa figura paternal, nessa coisa, né? Então, nem é maternal, porque o maternal seria o verdadeiro amor, a dependência. Por exemplo, deixa eu explicar assim. Eu falei paternal, mas é a mesma coisa. Sim. Aquela figura Isso. É muito proteção, muita dependência. Se você errar, você é punido. Você tem que obedecer para ser recompensado. As religiões criam muitas barganhas. Essa é a questão. E aí eu não vejo como evoluir desse jeito. Né? Evolução exige que você entenda que você não tem que barganhar com nada e com ninguém. Você precisa crescer na sua lucidez. Né? Você precisa crescer expandindo teus sentimentos mais elevados, de amor, gratidão, de alto amor. É você conseguir entender os teus potenciais, como você pode vivenciar a interdimensionalidade, que é a possibilidade de conhecer outras dimensões. É uma realidade. Nós temos vários corpos e podemos conhecer outras dimensões, então como não olhar para isso? Só que o mundo está tão por foco materialista externo que a maioria das pessoas passa a vida ignorando a própria realidade dos seus corpos, da sua vida que é interdimensional. Tanto que quando a pessoa morre, aí ela vai viver um período no plano astral, que é no período chamado de entrevidas, né? E ali você estuda, você trabalha, é incrível isso. O que você acha que acontece quando a pessoa morre? Morri, bum! Vem aquele túnel, vem aquele... Depende ou de luz, ou de trevas, sei lá. Depende muito do grau de evolução de cada um. Esse é o grande mistério, né, da vida. Cara, né? Não é mistério, porque dá para você visitar agora. Se você quiser treinar a viagem astral, você pode começar a lembrar das viagens astrais e você visita agora. Você não precisa morrer para isso. Então, tem gente que tem, às vezes, uma experiência dessa por causa de um acidente, por exemplo. Já deve ter ouvido falar pessoas que têm a EQM, que é a experiência de quase morte. Uma parada cardíaca, alguma coisa aconteceu, a pessoa entrou em coma, ela vai para o outro lado, ela vê como é e volta e lembra. Só que não é preciso chegar nesse ponto. Você pode fazer isso com uma técnica simples, que é um treinamento mental para você fazer viagem astral. Então, vai deixando de ser um mistério, entendeu? Porque você tem como. Hoje, a ciência que eu citei para você, quando lá no começo da minha trajetória espiritualista, a projeciologia, ela estuda outras dimensões. Então, ela estuda colônias, o que existe lá. E o meu trabalho também, eu desenvolvi muito nesse sentido. Então,
Você tem possibilidade, Niso, ao desencarnar, de ir para um lado pesado, se você estiver num padrão ruim, ou você pode, que é o umbral, ou você tem a possibilidade de ir para o astral superior, se você estiver num padrão espiritual melhor. Mas isso não é uma recompensa, não é uma punição e não é uma recompensa. Simplesmente é frequência. Qual frequência você está? A tua frequência pode fazer você ir para uma dimensão ou para outra. E se você lá, depois da morte, no plano astral, mudar a frequência, você sai dali também. Então você não está condenado. Se você está no umbral, por exemplo, por uma frequência baixa, e você muda a tua frequência, você ganha lucidez, é igual aqui. Assim como você pode ter fases da tua vida que são pesadas e outras fases leves e mais felizes, no plano espiritual é igual. Então, o mundo astral tem muitas camadas, entende? Sim. E depende muito do que você direciona tua energia, teus sentimentos e a tua frequência. Entendi. Frequência é determinante. Entendi. Então, mesmo lá, de repente, você está no inferno, vamos dizer assim, você pode evoluir. Você pode, como se fosse uma escada, né? Com certeza. Né? Com certeza. E você tem gente que te ajuda lá. Que são mentores. Né? Aham. Você tem mentores ali, guardiões e mentores que vão te ajudar. E esses caras vão te ajudar a sair dali. O problema é que, por outro lado, como é o nosso mundo aqui, é o mundo astral inferior. Ou seja, você também tem os caras que são obsessores, que são obsessivos, que vão te sugar, que vão te vampirizar, que vão tentar tirar a tua lucidez, que vão tentar te escravizar. Assim como aqui, a gente está aqui questionando estruturas nesse mundo nosso materialista, estruturas religiosas e tal, que tiram a lucidez da pessoa e manipulam ela, no mundo astral inferior também existe. Eu imagino. Então tem que escapar disso. E aí vem a decisão de cada um. Porque no final das contas, tudo é livre-arbítrio. É o poder de escolha de cada um, da alma de cada um, que vai gerar a possibilidade de você, mesmo estando lá nesse umbral, esse inferno, né, falar, não, eu quero sair daqui, eu vou sair daqui. Busca ajuda, ajuda tem, e você consegue fazer isso. Escolhas que você faz, né? Pessoas com quem você convive aqui, né? Que podem realmente te sugar, que podem te... E é igual aqui é o mundo astral. Imagino. Não tem tanta diferença. A gente tem que aprender a conectar com pessoas aqui boas, de bom coração, e lá também, com seres que têm luz, a gente fala, com os mentores, os amparadores, né? E por isso que eu falei aquela importância de você direcionar com as meditações antes de dormir para onde você vai, porque senão, se você traz do teu dia um monte de problema, um monte de carga negativa, você vai dormir, tua tendência é ir para o umbral. E aí você cria um círculo vicioso. Por exemplo, síndrome do pânico, ansiedade elevada, depressão, são doenças que têm um início emocional, tem uma causa emocional, mas eu posso te dizer que 70% dos sintomas são espirituais. Porque a pessoa começa com um problema emocional, vou dar o exemplo da síndrome do pânico, Niso. A pessoa tem um problema, qual é a causa, resumindo assim a ideia, qual a causa da síndrome do pânico do ponto de vista psicológico? Do ponto de vista psicológico, é o medo da independência. São pessoas que não desenvolveram um senso de capacidade. E, por N razões. Uma família que poupou muito ou abandonou, alguma coisa assim. Tanto o cercar demais quanto o abandonar. São duas coisas que podem enfraquecer. E também tem a tendência de cada ser, de cada pessoa. Também tem a tendência nata, né? Não é culpa dos pais, mas é uma coisa que envolve esses dois fatores. A educação e a tendência nata. Se a pessoa ela não tem essa força pessoal, essa autonomia pessoal, é muito fácil ela ser manipulada, é muito fácil ela ser induzida, né? Inclusive espiritualmente. Aí acontece o quê? A causa da síndrome do pânico, que é psicológica, faz ela abrir, usando um termo bem popular, abrir o corpo aberto, quer dizer, chakras abertos, quer dizer, mediunidade desprotegida. E aí ela começa a virar aquela esponja que você falou. Onde ela está, ela pega o que é ruim. Por que um pega e o outro não? Porque quem pega está nessa insegurança, está nessa vulnerabilidade, está nessa postura de medo dos outros, medo do poder do outro. Não tem autoridade, entende? Sim. E aí a mediunidade acompanha a personalidade. Por isso que é preciso cura emocional, além do trabalho espiritual energético, para você equilibrar a mediunidade para valer.
Porque senão o emocional desequilibra rapidinho, entendeu? Volta ao que estava. E a pessoa não sustenta. Saquei. Mas eu tenho, nossa, centenas de casos nesses anos todos de pessoas que tiveram cura de síndrome do pânico muito rapidamente, cuidando do lado energético e espiritual junto com o psicológico. Entendi. Porque muito dos sintomas de medo de ir para a rua, medo de muita gente, essas coisas têm a ver com mediunidade. Entendi. E falando em mediunidade, sincretismo, falando assim a grosso modo, macumba, né? Como é que você vê a galera que recebe espírito, que recebe... Toda vez que eu vou num centro, me falam, cara, você tem santo. Você tem que vir aqui desenvolver e tal. E, na verdade, eu nunca tive paciência. Preguiça mesmo. Certo, sabe? certo. E, cara, é muito impressionante, né? Você vê casos de pessoas que incorporam Sim. Espíritos assim, cara, eu acredito, eu sou totalmente... Sim. Não, Como é que você vê? Como é que você vê? Pessoal que vai, bebe uísque e que sem estar incorporado não bebe, fuma charuto, né? Sim. Cara, é muito impressionante. O que acontece, Niso? Todos nós somos médiuns, todo mundo é capaz de incorporar, qualquer pessoa. Todo mundo, 100%? 100%. É o que eu falei para você agora há pouco. Muda um pouquinho o tipo de fenômeno que você tem mais facilidade. Uma pessoa é mais clarividente, mais facilmente ela vê, o outro escuta, o outro sai do corpo, o outro incorpora mais fácil, mas todo mundo incorpora. E todo mundo pode desenvolver mais. Só que o que acontece? Que aí é um diferencial até do meu trabalho, porque eu ensino as pessoas a desenvolverem, mas para fins pessoais, para o desenvolvimento pessoal, sem vincular com assistência obrigatoriamente. Entendi. O que eu não gosto muito na visão, seja do espiritismo kardecista ou umbandista, é que eles direcionam a mediunidade só para trabalhar no centro. E não é obrigatório. Você pode se desenvolver para melhorar a tua criatividade, tuas intuições para a vida, para a tua vida. É muito mais voltada a aconselhar a pessoa, incorporar para o próximo, vamos dizer assim. No sistema Sim. assistencial Sim. da Umbanda, por exemplo, a intenção é boa. Lógico. Eles procuram ajudar. Lógico. Mas eles, quando você chega com a mediunidade lá e eles dizem para você tem que desenvolver, aí eu discordo. Por quê? Porque você pode, o que você precisa, Niso, qualquer pessoa e você também, é dominar a energia para ficar bem. Isso você precisa e você pode fazer em casa, com técnicas. Trabalhar dentro de um centro, aí se isso for importante para você de verdade. Aquela coisa, tá feliz? Tá te fazendo bem? Ué, quantas pessoas você está tocando aqui com o teu conhecimento, com o seu humor, com seus insights, com o teu entretenimento? É uma missão tua. As pessoas não têm sempre que... os mentores estão com você agora, aqui do teu lado. Você não precisa obrigatoriamente estar dentro de um ambiente de um centro para poder exercer tua mediunidade, entende? Então, assim, agora, dizer para você, existe o processo de incorporar? Existe, é real. Só que não é como as pessoas pensam popularmente. Por exemplo, eu estou com o mentor do meu lado aqui também agora. Só que o meu mentor, eu sinto a presença dele. Mas nenhum mentor entra. O mentor fica aqui do lado. No caso do meu mentor, ele conecta energeticamente chakras dele com chakras meus, centros de energia. E aí eu recebo intuições. Você também, sabendo, tendo clareza ou não, você tem o teu mentor do teu lado. Então, na verdade, a mediunidade, a incorporação é real, mas ela não é um entrar no corpo. Agora, quando você me perguntou agora da bebida, do uísque e tal, isso já é condicionamento do sistema da Umbanda. A Umbanda que utiliza isso, a ideia deles, sendo bem justo, né, mesmo não sendo pertencente, a ideia deles é de que está sendo usada aquela bebida alcoólica para purificar energias negativas. Eles não estão usando com más intenções. Mas eu não acho positivo. Eu não acho que ninguém tem que usar nenhuma substância que vai acabar prejudicando o organismo do médium. Não dá, não tem como aquilo... algumas pessoas dizem aquilo desintegra. Não é bem assim. Então, assim, não porque há a imagem que eu necessidade. tenho é essa: o cara bebe, mas que, na verdade, quem tá bebendo é o espírito. Mas aí e o corpo do médium ali não vai ser afetado, né? É afetado. E muitos dizem que não, mas não é bem assim. Eu até já brinquei muitas vezes, falei, bota aí um teste de bafômetro na saída do centro, vamos ver. Para ver se realmente zerou o álcool, como muitos médiums dizem. Existe esse fenômeno, tá? Chama
transubstanciação, quando você muda a substância. Então você poderia, em pouco tempo, anular o álcool do organismo de uma pessoa. Mas é um fenômeno raro. A maior parte dos médiums que usa bebida alcoólica não tem essa capacidade. Então vai fazer mal para o médium, vai fazer. Fora que eu vejo o seguinte, qualquer substância que altera a tua consciência, cara, é o caminho oposto da evolução. Eu acho que você não tem que usar uma bebida alcoólica e nada que muda a tua consciência. Você pode obter, como eu falei, experiências extraordinárias na espiritualidade, inclusive incorporar conscientemente. Ou seja, é uma parceria. Pensar na incorporação, não como antigamente, que eles usavam o termo cavalo, como se para o médium, como se ele fosse domado. Não, é parceiro, é parceria. É um cara que está aqui do meu lado, um homem ou mulher, não importa, e alguém que está se comunicando comigo e estamos cumprindo uma missão. Isso você faz na sua profissão, no seu dia a dia, na relação com seus familiares e amigos. Sua missão não precisa ser necessariamente dentro de um centro. Então aí eu estou só quebrando um pouco esse condicionamento que eu vejo que é muito forte no Brasil, principalmente nessa ideia do uso da mediunidade só para fins de caridade, de assistência. Eu acho que isso é uma coisa que eu faço um trabalho muito amplo nesse sentido, de mostrar que é um potencial humano e que pode ser usado para a tua vida num todo. Não precisa ser focado na assistencialidade. Entende? Entendi. E para mim, eu acho que tem que ir eliminando esses condicionamentos. Eu não vejo, é o que eu falei, vejo que a intenção é boa, eles não estão usando aquilo por mal, mas faz mal. Então, acaba fazendo, né? Acaba fazendo, com certeza. Quantos livros você tem escritos? Eu tenho 4 livros escritos. Na verdade, dos livros, como eu tenho uma trajetória longa, foi o projeto até que eu demorei mais. Eu comecei há 3 anos a publicar. Eu tenho dezenas de livros para publicar, porque eu tenho muito conteúdo, mas eu já publiquei 4 livros. Quais são? Eu tenho um chamado A Cura da Procrastinação, que foca justamente nessa... Esse eu preciso ler. Tá. Vou te dar, eu devia ter trazido aqui, vou te dar de presente. A Cura da Procrastinação é muito bacana. Procrastinação é uma doença, né, cara? É uma... Sim. Eu sofro com isso, viu? Pois é, eu acho que você vai ter uns bons insights com esse livro, viu? Porque a procrastinação, ela vem de um... Os meus livros, os que eu lancei, ainda não são da espiritualidade, são mais do aspecto psicológico. Eu tenho um chamado Resgatando Seu Poder Pessoal, que é de empoderamento pessoal e cura de traumas. Eu tenho um chamado Ponto de Reencontro, que ele foi inspirado num projeto que eu fiz no período aí da quarentena, da pandemia, que foi um projeto de lives diárias, e eu extraí dali 19 temas bem legais, com muitos insights, né? E tem um muito bacana também chamado O Poder da Lucidez, que ele foca numa mistura de psicologia, budismo, que eu falo sobre como criar uma mente calma e neutra, sem ser reativo na vida, e faço uma comparação com o metaverso, quando você cria cenários próprios nos quais você acredita, digamos assim, bolhas de ilusão, e você tem que aprender a quebrar essas bolhas de ilusão. Então esses 4 livros já estão lançados. A procrastinação em especial que você falou, a cura dela, ela vem através de perder o medo de se frustrar. Tem muitos fatores, mas se for colocar um assim, você procrastina sempre por perfeccionismo. Porque você quer estar melhor preparado. Porque você quer fazer mais bem feito. Porque você acha que ainda falta algum recurso ou que não é o momento. Então, a verdade é uma falta, no fundo, Niso, a procrastinação vem da falta de merecimento pessoal. Falta você se sentir merecedor de que aquela experiência que você quer viver vá dar muito certo e vai ser muito prazerosa. E quando você está ansioso, angustiado, você sofre, você não está no prazer, você está na dor. E aí você procrastina. Mas às vezes, no meu caso, por exemplo, você está falando talvez num aspecto mais de projetos, de coisas, sim. né? Agora são às vezes coisas bobas, Sim. como coisas do dia a dia, Sim. que não tem a ver com, por exemplo, frustração. Certo. Né? Mas eu acho que acaba influenciando também, né? Coisas de pagar uma conta, de coisas básicas do dia a dia. Sabe? Sim, que tem também uma explicação. Essas coisas, cada caso é um caso, mas vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo típico. Muita gente aí começa o ano falando, vou para academia.
vou fazer exercício. E até tenta, e depois começa a procrastinar, começa a se sabotar, começa a não ir. Por que a pessoa faz isso? Primeiro, se você vai num sentido mais profundo. Na prática, ela vai dizer, tá sem tempo, sei lá, é chato. Mas no sentido mais profundo, ela está adiando porque, primeiro, ela às vezes não acredita que ela vai obter bons resultados, como se ela não fosse capaz. Então tem uma coisa ligada ao não merecimento, entendeu? Ou ela pega e fala assim, pô, isso aqui me entedia, porque me lembra atividades desde a infância onde eu era colocado numa cadeira, sabe, num espaço e ficava aprisionado ali. Eu não quero isso, eu não sou assim. E às vezes você poderia buscar outras atividades físicas que poderiam dar mais prazer até. Então a procrastinação, todas as procrastinações, elas podem ser curadas quando a gente entende a causa. Todas elas têm uma causa. Não é porque você tem déficit de atenção. Porque ainda que tenha, o déficit de atenção, eu não vejo como as pessoas focam só como uma doença. Eu vejo o déficit de atenção como o perfil de uma pessoa muito criativa, muito cheia de insights. Então, a tua visão, todo mundo que tem déficit de atenção, não tem uma visão lógica e linear. E todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo tem. Sem exceção, né? Sem dúvida. Mas quem trabalha... Há graus e graus, né? Mas... Você que trabalha com o mundo da arte, da intuição, cara, você desenvolveu isso até. Sim. Eu também. Na minha área de filosófica, eu acabo desenvolvendo muito esses insights. Então, para nós, é uma característica. Não é só um problema. É que na sociedade, no mundo como ele é, no sistema escolar, é muito comum que a criança que é mais déficit de atenção, ela olha a professora e ela vê uma tiara no cabelo dela, que tem uma borboleta, e ela começa a viajar. E, na verdade, é uma associação de ideias que provavelmente essa criança, se ela pudesse se aprofundar nisso, ela vai ser genial. Um grande escritor, um grande artista, alguma coisa. Mas se ela não puder se aprofundar, ela vai ser tida como alguém que tem uma deficiência de atenção. Sim. Vira maluco, né? Vamos dizer assim, a grosso modo, né? Infelizmente, a sociedade às vezes olha por esse lado. Ou como hoje em dia, como doença, mas também não gosto desse foco. Ainda que a pessoa se trate, claro, busque pontualmente uma ajuda médica, medicamentosa, ou, claro, às vezes é necessário em momentos da vida. Mas não acho que a pessoa tem que paralisar e a solução não é essa. A solução é ela se conhecer, desenvolver seus potenciais, colocar em prática, se permitir viver experiências diferentes, porque toda pessoa que tem déficit de atenção e se torna um procrastinador, né? É porque normalmente ela tem muito tédio com as coisas que disseram para ela que ela tem que fazer. Ou seja, tem muitos condicionamentos do que ela deveria ser e ela está em conflito. E ela ainda não acreditou nela o suficiente para falar, vou mudar minha vida. Sim, aí entra a autoestima, entra, né? Entra um sentimento de escravidão, né? Há uma série de obrigações. A vida é aquilo que eu falo, a gente tem que ter um senso na vida de escolha consciente, não de obrigação, porque ninguém está te obrigando. Enquanto você achar que alguém está te obrigando a alguma coisa, você está no vitimismo. Enquanto você estiver no vitimismo, você não tem poder sobre a tua vida e nada muda. Por isso que é tão importante as pessoas saírem do sentimento de que sejam obrigadas, sabe? Que é uma coisa que vem da infância sempre, né? Tudo tem raiz na infância. E é preciso reprogramar o subconsciente, o inconsciente, para a pessoa perceber que ela pode fazer escolhas e deve fazer escolhas autônomas, conscientes. Eu gosto muito de usar nisso as raízes das palavras, né? E uma coisa que as pessoas precisam resgatar é a autoridade. Porque a autoridade não é a voz de mando, não. A autoridade vem de autoria. Então tem autoridade quem é autor da própria vida. Eu acho isso muito bacana. Porque se você é uma pessoa que direciona a tua vida, faz o que tem vontade, é sincero consigo mesmo, você tem autoridade. Não é o que você fala para os outros que determina a tua autoridade. A autoridade a gente sempre liga uma coisa de mandar, né? De uma pessoa que é né? Sim, sim. E não, a verdadeira autoridade é você ser autor da vida. Você não está vivendo em função de programações que o pai, a mãe, que a família fez. A não ser que combinar com você, mas se você não tem a ver com isso, é ter a coragem de renascer, né? É ter a coragem de passar, ter um conceito
Na psicologia, quando a gente fala em renascimento, né, tem um conceito que chama-se, não sei se você já ouviu falar, chama metanoia. Metanoia é uma palavra que significa, quando você chega num dado momento da vida, pode acontecer aos 30, aos 40, 50, 60, 70 anos, varia. Mas é aquele momento que você fala, puxa, cansei de viver por máscaras, eu quero ser eu mesmo. E aí você percebe que as antigas estruturas todas vão se desfazendo. E aí a pessoa entra numa fase, Niso, que eu chamo de deserto pessoal. É uma fase difícil, porque é uma fase de desapegos. Você tem que se desapegar de máscaras e antigas estruturas para poder renascer e ser uma nova pessoa, uma pessoa mais autêntica, na verdade, mais conectada com a tua essência. Esse é um trabalho pelo qual todo mundo tem que passar, para poder se desvencilhar dessas máscaras excessivas adquiridas, né, na educação, por condicionamento e trauma, e aprender a ser quem é de verdade. E é difícil mudar, né? É complicado difícil, mudar, né? É porque você tem que sair da acomodação. Mesmo o sofrimento acomoda, porque queira ou não queira, é conhecido. Dói mudar, né? Muitas vezes. Dói né? mudar. E mesmo quando a gente tem a consciência, eu estou errado nisso aqui, eu posso melhorar aqui, eu vou mudar nesse aspecto, nesse departamento aqui. É difícil, né, cara? Pode ser mais fácil, né? Eu acho não é tanto quanto a gente... né? É difícil mesmo na prática, porque nós não somos, como eu falei para você, educados para entender que a vida é mudança. O ser humano é mutante, né? É mutante, mas ao contrário, o medo da mudança faz todo mundo tentar paralisar a vida. Então você vai se chocando quando a vida muda. Você se choca quando os filhos crescem, você se choca quando você envelhece, você se choca com um monte de coisas naturais. Ou seja, você vai se chocando, mas a vida é mudança, né? Tanto que o conceito, no budismo, o nome para isso, eles chamam de impermanência, ou seja, nada no universo é permanente. Tudo muda o tempo todo. E para não sofrer, precisa existir a aceitação desse entendimento. Tudo muda e está tudo bem. Mudar faz parte do processo da vida. A vida é essa viagem mesmo. Quando eu me dou o direito de viver a vida com sentimento de gratidão pela mudança, você muda o hábito, entendeu? Você pode criar o hábito de que a mudança seja boa e não ficar com medo da mudança. É porque o ser humano é muito de hábitos, né? Total. É muita rotina, né? A gente é muito... E acomoda. Acomoda. Você vai vivendo aquela rotinazinha ali, né? Acomoda e você se cerca de rotinas para poder se proteger. Para não passar o estresse da mudança, que você falou, o medo da mudança. E aí as pessoas querem controle. E não dá para controlar a vida. A gente não tem como. Você pode tentar ter um controle razoável de alguns hábitos ali, mas você não sabe quem você vai ser amanhã. Você pode ter novos sonhos e desejos e anseios. Seus sentimentos podem mudar em relação a pessoas. Os outros podem mudar em relação a você. É mais ou menos como você querer domar um leão, né? Você não vai domar, você vai exercer um certo controle exato. sobre ele. Você pode conhecer um pouco qual a influência... Porque na hora que ele quiser, ele pode te matar, né? Pois é. Então você não doma, você exerce ali, né? Exato, você tem que aprender a lidar, mas você não tem como ter controle. Exatamente. Imagina então a gente, né, que lida com familiares, amigos, pessoas diversas no trabalho, e cada um ali tem o seu livre-arbítrio. E tem também o seu lado luz e o seu lado sombra. Tem as suas tendências boas e más. Sim. E você vai ter que lidar com isso. Isso acontece no casamento, por exemplo. Você está com alguém do teu lado que você ama, é muito íntima essa relação. Você vai lidar com o lado bom e o lado difícil. Então, não dá para você querer desenhar uma relação perfeita. Tudo na vida, sem exceção, tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Tem. Tudo. E a coisa mais inteligente que existe para você ter maior calma, serenidade, até bom humor, sincero, é saber lidar com a mudança e respeitar individualidades. Você pode até dizer, olha, essa pessoa X aqui não é legal de eu conviver porque ela não se mostrou uma pessoa sincera comigo. É teu direito. Mas não adianta ficar frustrado, com raiva. Ela é quem ela é. É isso que eu falo no meu livro O Poder da Lucidez. Como desenvolver esse conceito do budismo chama mente neutra. É uma mente que não fica abalada. É uma mente... E é o sonho de consumo... Isso que eu ia dizer, isso aí, meu Deus do céu, que todo mundo quer, né? Todo mundo quer. Né? Mas é uma coisa que a gente vai ganhando isso, dá para ir trabalhando isso. Porque a mente neutra é o oposto da mente reativa. A mente reativa é a mente que
fica magoado. Porque, por exemplo, posso dar um exemplo nesse ponto? Lógico. Por que você fica magoado? Porque você tem uma expectativa. Porque você não está lidando com o outro real. Você está lidando com o outro dentro da tua expectativa, de que ele sempre seja aquela pessoa do mesmo jeito. A mágoa não é uma coisa que o outro te magoa de verdade. Na verdade, você se magoa. Porque você cria expectativas e não aceita a humanidade do outro. Então, eliminar a mente reativa é você começar a assumir autorresponsabilidade diante do que você sente. Por exemplo, raiva. Você sente raiva porque você se vitimiza. Olha que interessante. Porque você diz assim, o outro me fez mal. Sendo que eu poderia simplesmente dizer, o outro tem o defeito dele, a falha dele, se me faz mal, eu vou me afastar. Mas eu não vou me vitimizar, eu vou simplesmente me afastar. Eu vou fazer uma outra escolha. Mas por que as pessoas sentem raiva? Porque elas querem que o outro faça o que elas acham certo. Então percebe que a mente reativa... Aí vai se frustrar, né? Vai se frustrar, vai se decepcionar, vai se entristecer e vai acabar ficando escravo do que os outros fazem com você. Então é muito interessante esse conceito de desenvolver uma mente neutra, que é uma mente onde você observa e você age conforme você vê que é bom. E com protagonismo, entendeu? Com autonomia, com autoridade. Uhum. Você não vai reagir, você vai agir. É o ideal. Não é fácil. Não é. Não estou dizendo que mas é não fácil. É impossível, né? Não é impossível. Uhum. É possível. Eu sempre falo isso. É difícil, mas é possível. Uhum. Tem que você não vai conseguir a plenitude, você não vai conseguir 100%. Disso eu acho claro. Não. Uma vida é pouco para tanto. A gente precisa... Por isso que existe o processo da continuidade da vida, né? Tanto no mundo espiritual quanto em outras vidas humanas. Tem que ter, não é possível que seja só isso. Mas com certeza. Não é possível que seja só isso. Não mesmo. Né? A gente vem de uma história longínqua. Você sabe que tem... eu trago uns dados de pesquisa só para quem está começando a entender, parar e refletir um pouquinho sem medo. Medo de estar se enganando, por exemplo. Existem muitas pesquisas nisso, mas com milhares de crianças de 3 anos de idade, 3, 4 anos, contando detalhes exatos de vidas passadas. Com nome, endereço, tudo comprovável. Então, assim, quando você olha para essas pesquisas, não dá para você dizer que a reencarnação já não seja um fato. E 3 anos assim não tem censura, né? Exato. Uma mente que não tem... Exato. Não tem nem vivência, embasamento para ficar inventando... Exato. Crianças que falam outros idiomas com 3 anos e nunca tiveram contato. Tem um livro chamado O Aviador, que ele fala de uma criança que lembra detalhes e conta detalhes de uma vida que teve na guerra, acho que é a Primeira Guerra Mundial. Não lembro se era a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Então, só estou dando dados para o pessoal que te acompanha aqui, que está pegando os insights aqui nesse bate-papo, entender que, na verdade, a própria reencarnação não é uma questão de crença. Quando você estuda, não dá para você fechar os olhos para isso. Você começa a falar, cara, tem alguma coisa aqui. É como você falou, a ingenuidade de uma criança de 3 anos, os familiares ficam, na verdade, perdidos. Não é que eles estão querendo que isso aconteça. Os familiares nem sabem lidar. Às vezes a família é cética, a família é católica, evangélica, não aceita a reencarnação e vai ter que começar a olhar para isso. Porque a criança está ali expondo uma experiência... Porque, claro, quando você fala da reencarnação, e aí vem aquela coisa de alguém dizendo que foi o imperador, que foi Cleópatra, aí você fica meio desconfiado. Sempre é uma coisa faraônica, né? Não, megalomania. Eu fui um grande, não sei o que. O cara nunca falou, fui um mendigo, fui um o faxineiro lá, né? O escravo. Exatamente. Né? Então, assim, quando a gente vê essas coisas, a gente vê que tem um lado mais psicológico aí. Tem enganos, existem enganos. Mas quando a gente vê pesquisas sérias, né? E tem técnica, tá? Eu ensino também dentro do meu trabalho, em alguns cursos, técnicas em que a pessoa pode lembrar de outras vidas, por exemplo. Mas é um estudo delicado para você não se enganar. Como eu falei, eu gosto que tudo seja feito com calma, com várias experiências para a pessoa poder falar, puxa, é nítido o que eu lembro é claro. E conforme a época, como eu falei, às vezes é comprovável. Porque às vezes os dados, conforme a época, você pode ir atrás. Tem como você comprovar. Você dá um Google ali, né? Exato. Né? Você tem como comprovar coisas aí extraordinárias, né? Então, estudar esse universo, a gente chama de multidimensionalidade, são as várias dimensões, e o processo multireencarnatório, que são as várias vidas.
todo mundo deveria fazer. Porque abre a mente de uma maneira extraordinária para uma espiritualidade mais consciente, entendeu? E aí você vê que você está numa viagem multimilenar, assim, incrível. A mente humana, cara, é muito complexa, né? E o acesso, muito louco, né? Nós temos outros corpos também. E tem um corpo mental onde todas essas informações estão gravadas. O problema é que o cérebro físico, ele não fez o download. Entendi. Então, essa memória está lá, mas não está no cérebro físico. Nesse caso da criança de 3 anos, ela fez o download. Ela quebrou essa barreira, entendeu? Então, é por isso que ela conseguiu acessar. Então, tem uma lógica do porquê nós não lembramos, né? A reencarnação, ela traz o esquecimento, que até certo ponto ajuda, porque o esquecimento ele gera a possibilidade do perdão, do auto-perdão. Por exemplo, se uma criança nascesse lembrando de tudo, quem eram os familiares em outras vidas, talvez ela tivesse uma reatividade de raiva, de coisas ruins, e aí ela não conseguiria tentar ser uma outra pessoa e tentar viver outras experiências. Isso é uma questão de proteção, né? Eu digo, né? Sim. Esses dados que estão em alguma pasta, né? Sim, perfeito. Aqui dentro é uma questão até de sobrevivência, né? Perfeito. Porque não é todo mundo que tem... É uma oportunidade de aprender coisas novas, sem trazer os gatilhos de outras vidas. Sabe gatilho mental? Sim. Gatilho mental não é só de coisas dessa vida. Você também pode ter um gatilho de coisas que aconteceram em outras vidas. Sim. Então, é uma maneira. O esquecimento tem uma benção aí. Tem uma coisa que ajuda também. Mas nada está perdido. Tudo está guardado no corpo mental. Então, um dia pode ser tudo resgatado ali. Cara, que legal. Porra, obrigado, velho, pela sua presença aqui. Imagina. Papo maravilhoso, viu? Poxa, eu que agradeço. Acho que trazer bons insights aí, né? Legal bater um papo solto e espero que todo mundo que acompanha curta. Faça muito comentário. Tomara. Né? Tomara. Propague muito aí o teu trabalho, que é muito bacana, tuas lives. Obrigado. Em especial esse episódio. Com certeza. Não é? Passa as suas redes aí para quem está nos assistindo. Niso, eu estou muito presente no Instagram, @MarceloCotrinOficial. Então, nos stories, reels, né? Tenho lives diárias do meu podcast, chama Ecotrincast, que está no Spotify, mas quem quiser acompanhar pode acompanhar pelo Instagram. Eu transmito lá diariamente ao meio-dia, de segunda a sexta. Tem o meu canal do YouTube também, por ali eu transmito também, o Marcelo Cotrim. Então tem muita coisa acontecendo. Faço eventos constantes, online, gratuitos, além das lives do Ecotrim. Então tem muita coisa bacana para o pessoal conhecer, explorar ali. Tanto legal. Na espiritualidade quanto na parte terapêutica. Legal, parabéns pelo seu trabalho. Agradeço muito. E olha só, aqui no Nisológico é o nosso zoológico humano. Todo mundo, sem exceção, se identifica com um bicho. Não é? Se você fosse um bicho, que bicho você seria? Cara, você sabe que eu tenho um conceito, uma parte do meu trabalho, eu falo de xamanismo também, né? E aí dentro do universo xamânico existem os animais de poder, os animais sagrados, né? Um animal que sempre vem muito à minha mente, desde sempre eu sinto que é uma força, e eu me identifico muito, é o tigre branco. Aquele tigre siberiano, né? Exato. Nossa, eu acho, que bicho lindo, cara. É lindo, cara. Eu acho ele tem uma força, uma presença. Eu acho que quando eu quero buscar essa força, sabe, Niso? Eu quero buscar força pessoal, confiança. Essa imagem do tigre branco, para mim, é muito... Então, aqui no Nisológico, eu acho que eu me represento bem com o tigre branco. Viu? Que legal. Imita um tigre branco, então, pra gente ver. Ixi, cara, como é que faz aqui? Eu acho que é a força no olhar, na voz. Eu acho que eu faço isso o tempo inteiro. Quando eu coloco minha voz, eu projeto minha voz. Quando eu faço minhas lives, né? Eu começo a me empolgar. Eu estava até quase fazendo isso aqui. Então, acho que eu puxo essa força, entende? E eu acho que eu acabo imitando de modo humanizado esse tigre branco, que é o olhar convicto, a confiança que eu busco nessa energia. Não, lindo tudo isso aí, mas eu quero que você imite um tigre branco. Como é que eu imito um tigre branco, gente? Eu acho que eu nunca vi de perto, né? Não precisa ver de perto. Pegadinha, nunca vi um tigre de perto. Cara, eu acho que é a hora que eu olho fixamente para as pessoas. Obviamente que não preciso mostrar garras, as mãos. Acho que as garras, os dentes, o dente na metafísica representa aquilo que eu pego, o alimento, a minha força. Então, eu acho que
essa coisa dos dentes, né? E a voz projetada representa o tigre branco. Acho que é a melhor maneira que eu consigo mostrar. Não quero na metafísica. Eu quero que você imite um tigre branco. Você tá fugindo. Cara, aí, ó. Você vê? Você tá Esse fugindo. é o Niso, né? Esse é o Niso. Tem como. Cara, eu acho que o quê? Vou dar um rugido. Isso. Agora aqui. Mais ou menos isso. Eu não sei como seria exatamente. Não sei como seria mais do que isso. Como é que faz? Imita aí, vai. Você é bom nisso. Ah, mas esse é um tigre branco bem zen, né? Ah, você tá reclamando do meu tigre branco agora? Não, tá ótimo. Gostei do teu tigre. Tá bom, querido. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por você ter vindo. O carinho, agradeço o convite. Prazer. Obrigado você também por ter nos assistido aqui. Ficar sempre de olho aqui, sabe que a gente tem atrações incríveis, né? E você sabe bem, aqui no Nisológico, a gente cria o bicho solto. Até a próxima.